Oi, turma! Tudo bom com vocês? Na aula de história hoje, a gente vai aprender como o Brasil ele deixou de ser um império e se tornou república. Eu estou falando do período republicano. Bom, as condições favoráveis ao plantio de café, a mão de obra barata e os grandes lucros obtidos com a exportação do produto tornaram o Brasil o mais importante produtor de café do mundo. A gente já tem visto isso, né? Que o café se tornou a principal atividade econômica do Brasil, né? E devido à plantação, exportação do café, várias cidades surgiram, várias cidades passaram por transformações. Então, isso a gente já tinha visto. E aí, o texto ele diz que por essa razão, né, pelo Brasil se tornar o maior produtor de café do mundo, alguns grupos sociais, durante o Império, fortaleceram-se, né? Em especial os fazendeiros, que era quem plantava, né? Esses cafés se fortaleceram, se tornaram mais importantes, mais ricos. Além dos cafeicultores, outros grupos sociais foram ganhando força. Entre essas pessoas estavam jornalistas, advogados, médicos, professores e comerciantes. Esses grupos defendiam uma forma diferente de governo, a república. Gente, república é quando quem governa um país é um presidente escolhido, né, pela população. É assim que funciona a república. Então, essas pessoas que ganharam força estavam pedindo, né, que a forma de governar o Brasil, a forma de governo do Brasil fosse mudada para a República. Porque a gente sabe que quem governava o Brasil nessa época era os imperadores, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Bom, o período republicano, né, o Brasil se tornou república no ano de 1889, quando as Forças Armadas, comandadas pelo Marechal Deodoro da Fonseca, derrubaram a monarquia, né? Acabaram com a monarquia, acabaram com o império. O imperador do Brasil, na época era Dom Pedro II, e toda a família real foram obrigados a sair do Brasil, a deixar o Brasil. Bom, então a gente agora vai entender como foi, né, o Brasil República, como se deu início, né, esse novo tipo de governo. Durante 67 anos, o Brasil ele viveu um regime de monarquia, com os imperadores Dom Pedro I e Dom Pedro II. O que isso quer dizer? Monarquia é quando, né, uma família imperial governa um país. Foi o que aconteceu com o nosso Brasil durante 67 anos. O governo ele passou de família em família, né, durante família essa imperial, né? Nesse caso, na monarquia, como o livro diz, o trono passa de pai para filho, ou seja, quando o rei ele sai, ele deixa o governo, o seu herdeiro, o filho primogênito, né, o primeiro filho ou a primeira filha, por direito de hierarquia, assume o trono, passa a governar. Assim, a herdeira do império deveria ser a princesa Isabel, né, que era a primogênita do imperador Dom Pedro II. Ela seria a imperatriz do Brasil se não fosse o fato da proclamação da República. Então, ela não conseguiu ser imperatriz do Brasil porque foi proclamada a República antes disso. Grande parte do povo estava descontente com os últimos anos do Segundo Império. Muita gente estava descontente com os últimos anos do governo de Dom Pedro II. Isso contribuiu para o movimento republicano, que se alastrou, né, em todo o território nacional contra a monarquia. E o movimento não parava de crescer. Sempre muitas pessoas faziam parte desse movimento e pediam, né, o fim desse regime monárquico. No dia 15 de novembro de 1889, as Forças Armadas dirigiram-se para a Praça da Aclamação, que hoje é conhecida como Praça da República, no Rio de Janeiro, cercando o quartel-general, onde estava reunido os ministros do imperador Dom Pedro II. As Forças Armadas estavam sob o comando de Marechal Deodoro da Fonseca, tendo como colaborador e articulador da campanha republicana Benjamin Constant. Nós temos duas imagens nessa página. A primeira imagem, né, que está bem aqui, é a imagem da proclamação da República, né? É uma pintura de como aconteceu essa proclamação. É uma imagem, é um quadro, na verdade, de Benedito Calixto. Foi pintado no ano de 1893. E aqui embaixo a gente tem a pintura de Deodoro
Marechal Deodoro da Fonseca, né? Deodoro, depois o imperador, proclamou a república e convocou uma Assembleia Constituinte. Ele assumiu o governo provisório, sendo assim, ele se tornou, né, ele foi o primeiro presidente brasileiro, foi o nosso primeiro presidente. Foi Marechal Deodoro da Fonseca. Bom, Dom Pedro II deixou o território brasileiro 2 dias depois da proclamação da República, no caso, dia 17 de novembro. Quem elegeu Marechal Deodoro da Fonseca como primeiro presidente da República foi o Congresso, né? Foi uma votação. O vice-presidente foi um outro marechal, foi Floriano Peixoto, que depois ele foi eleito o segundo presidente do Brasil, passou a ser presidente logo depois. Foi redigida uma nova Constituição para o Brasil, na qual se instituía como forma de governo a República. Então foi feita uma Carta Magna. A Carta Magna, gente, é a Constituição. É um documento de base que a nação ela funciona com base nessa Constituição. A nação, o Brasil, tá? O país funciona com base nessa Constituição. Essa Constituição norteia todos os princípios de um país, de uma nação. O período conhecido como República é dividido da seguinte maneira. Primeiro iniciou a República Velha, né, que iniciou de 1889 até 1930. Então, na República Velha, nos anos de 1889 e 1891, tivemos a República da Espada, tá? E de 1891 a 1930, isso mesmo, tivemos a República do Café com Leite. Então, aí, República Velha. A República Nova iniciou em 1930 e terminou em 1985. Bom, de 1930 a 1945 ficou conhecida como a Era Vargas, né? De 1946 a 1964 ficou conhecido como a República Populista. De 1964 a 1985 iniciou a ditadura militar. Bom, e quando iniciou a Nova República? De 1985 até hoje, até os dias atuais. Bom, vocês viram aí, né, que tivemos uma ditadura militar. O que seria, né, essa ditadura militar? Quando um presidente governa por meio de uma ditadura militar, a liberdade da população, dos cidadãos, é bastante limitada. Geralmente não tem eleições e as pessoas não podem se manifestar. As pessoas não podem ir para a rua pedir melhorias em nada, né? É proibida. A ditadura, gente, é violenta, né? Eles perseguem pessoas e forçam o exílio. Força que essas pessoas saiam do país. A ditadura, na verdade, é quando, né, as forças armadas, eles também fazem parte, eles governam o país. E aí, nesse caso, na ditadura, tem muitas prisões e, às vezes, até torturam e matam algumas pessoas, né? A ditadura não é algo benéfico para uma nação. Espero que vocês tenham entendido como iniciou a República do Brasil, né, e como foi as mudanças da República até os dias atuais. Um beijo.